de dons espirituais, a gente precisa, antes de tudo, fazer uma distinção, né? Porque a nossa temática está sobre dons espirituais, o que são, né? E eu quero começar lendo sempre um texto, porque é importante, né? A gente não ficar apenas falando, como diz o outro, né? O que eu acho, mas entre tantos textos bíblicos, eu quero começar com um aqui do apóstolo Paulo, a igreja de Corinto, inclusive uma igreja com muitos dons espirituais, ou uma igreja agraciada pelos dons espirituais, que na primeira epístola, no capítulo 12, Paulo vai exatamente fazer um esboço ali de 9 principais dons que aquela igreja, de alguma forma, era agraciada, ou naquela igreja estava acontecendo. Mas na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 3, verso 4 e 5, Paulo diz assim: e diante de Cristo temos tal confiança para com Deus, não que sejamos competentes, ou dependendo da versão, capazes, por nós mesmos para pensar algo sobre nós mesmos, mas que nossa competência, ou dependendo da versão, capacidade ou capacitação, provém de Deus. Aí o verso 6, o qual nos capacitou como ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Bom, Paulo está aqui falando da antiga e da nova aliança, e falando sobre exatamente ser ministro dessa nova aliança. E ele começa dizendo que essa capacitação vem de Deus. Então, apóstolo Márcio, queridos ouvintes, a gente precisa, antes de tudo, entender que quando nós estamos falando de dons, a palavra significa dádiva, significa presente, a gente está falando daquilo que provém de Deus para conosco, para nós, que nos capacita, que nos possibilita a sermos e fazermos, principalmente fazermos, aquilo pelo qual e para o qual Deus nos chamou. Então, quando a gente fala de dons, a gente está falando de capacitação, que Deus nos dá, que vem de Deus. Ninguém consegue se autoproduzir, se autocapacitar no que tange ao que nós chamamos de dons espirituais. É um texto que eu gosto sempre de fazer uma comparação. Esse aqui de Paulo, que é um lado da moeda, tá? A moeda é uma só, mas tem um lado é esse aqui, a capacitação que vem de Deus. Bom, e aí? Aí já respondendo a sua pergunta, como é que a gente tem visto o desenvolvimento dos dons na igreja? Às vezes a dificuldade de se entender isso aqui. Bom, Deus me capacitou, então vamos lá. O sujeito não se esforça, o sujeito não se prepara. Aí a gente esquece daquele texto também do apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo e dizendo assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de se envergonhar e que maneje bem a palavra da verdade. Então, numa distinção assim inicial, a gente precisa entender que dons é capacitação, dons é aquilo que Deus nos possibilita, dentro daquilo que Ele nos chamou. Se me chamou para pregar, Ele me capacita. Se me chamou para ensinar, Ele me capacita. Se me chamou para o louvor, para cantar ou para tocar, Ele me capacita. Capacitação. Por outro lado, eu preciso entender que nessa capacitação que Deus me dá, eu preciso me preparar, eu preciso me aperfeiçoar, eu preciso fazer do meu possível o melhor, eu preciso